para vocês. Que bom revê-los. Não estive presente no culto, mas estive acompanhando alguns momentos. Foi muito bonito. Eu vou convidar os irmãos a baixar suas cabeças e fazer uma oração silenciosa neste momento. Nosso Deus e Pai, nós te somos gratos, ó Deus, porque podemos estar aqui, Senhor, para cultuarmos o teu santo nome, Senhor, nesse primeiro domingo do ano, ó Deus, que desde já, Senhor, tu esteja conosco, Senhor, esteja, Senhor, colocando as tuas santas mãos sobre esta igreja, sobre os teus servos, ó Deus, que cada um de nós aqui, Senhor, tenhamos chegado aqui somente para te louvar, te cultuar, ó Deus, e que nós estejamos aqui também, ó Deus, para entender o teu querer para as nossas vidas. Muito obrigado por cada um que aqui adentrou, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você a ficar de pé. Nós vamos fazer uma leitura bíblica no livro de Efésios, capítulo 1. Efésios capítulo 1, vamos ler a partir do verso 3. Vamos iniciar a nossa leitura. Vou ler os versos ímpares, os irmãos leem os versos pares. Diz assim a palavra: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e sem culpa diante dele em amor. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e todo entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bem propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas no céu e na terra, na administração da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Vamos ler todos juntos o 12? A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Amém. Tudo converge para esse fim, irmãos. Nós estamos aqui para louvar, para sermos unicamente para o louvor e a glória do Senhor. Nesse momento nós vamos louvar com palmas, nós vamos louvar nosso primeiro cântico que diz: se não estivermos aqui para adorar o Senhor, então não faz sentido estarmos nessa terra. Vamos louvar o nome dele. sacrifício de louvor, as minhas mãos levantar em alegria
não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te seguir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, por que eu estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Amém. Esse é o nosso primeiro domingo de 2026. Expectativa sempre de que coisas novas aconteçam, né? E a nossa expectativa como igreja é que vidas sejam renovadas todos os dias. Então, nós vamos cantar a esse Deus que renova, a esse Deus que é capaz de refazer, fazer tudo novo nas nossas vidas. Vamos continuar louvando ao Senhor. Quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero
quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem sentar. Nesse momento o pastor tem uma palavra para a igreja. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Amém? O som tá bom, viu? O som tá chegando legal aqui. Desejo a todos um feliz 2026, para aqueles que não estiveram conosco no dia 31 de dezembro, onde tivemos aqui um delicioso jantar e um culto de gratidão a Deus por nossas vidas. Se você é alguém que atravessou o ano de 2025 com todas as adversidades da vida, mas você está aqui, seja grato ao Senhor, porque é graças a Ele que você está aqui essa noite. Amém? E gostaria de desejar boas-vindas, tá, a toda a igreja, mas também aos nossos visitantes. Dos que eu estou vendo aqui, só uma pessoa, não conheço, né, mas já foi me apresentado, Gerson, conferem? Gerson, seja bem-vindo, tá, ao nosso meio. Como a igreja diz ao Gerson? Seja bem-vindo em nome de Jesus, volte sempre e traga mais um. Amém, Gerson? Deus abençoe, viu, muito sua vida, sua família. E a todos que estão aqui presentes, convido mais uma vez a ficarem de pé, tá? Nós vamos agora nos confraternizar, ter uma oportunidade ímpar aqui como igreja para desejar um feliz 2026 abençoado a todos os nossos irmãos e irmãs essa noite. Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa
preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Falamos um pouquinho sobre comunhão, mas essa comunhão começa com recebendo um novo coração do Pai. E esse nosso último cântico antes da mensagem fala sobre a obra redentora de Jesus, sobre tudo aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, sobre como Ele continua nos amando, apesar das nossas falhas. Nós vamos louvar o Senhor, dizendo que Ele é majestoso. Expressar o seu amor por ti, Senhor. Sobram experiências que expressam o seu amor por mim, Senhor. Levaste o meu fardo, me perdoando. Seu amor me alcançou, sigo te buscando. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Para onde eu irei, pois só tu tens palavras de vida eterna. Tu sondas meu coração e os teus olhos estão sobre toda a terra. Levastes o meu fardo, me perdoando. Seu amor me alcançou, sigo te buscando.
Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Majestoso, ó Deus, nós queremos te agradecer por poder ter enviado teu filho a este mundo, enviado para morrer, Pai, pelos nossos pecados e assim alcançarmos, Pai, a redenção eterna, aquela redenção que com esforço próprio nós não iríamos conseguir alcançarmos. Te somos gratos porque o maior de todos os presentes foi esse. A maior de todas as renovações foi essa. O fato de o Senhor poder restaurar, Deus, a comunhão que havia sido perdida no Éden, pelo erro, Pai, de Adão, e que chegou até nós. Mas, pela Tua graça, Deus, o Teu Filho, hoje, Ele nos permite, Deus, nos achegarmos novamente à Tua presença, através desse novo e vivo caminho, como descreve a Tua palavra. Queremos te pedir essa noite, Deus, que o Senhor derrame restauração sobre esse lugar. Que o Senhor esteja, Pai, derramando a Tua restauração sobre aquelas vidas que necessitam essa noite, Deus. Que, onde quer que a mensagem dessa noite chegue, pessoas possam ser tocadas pelo Teu Santo Espírito e elas possam iniciar esse ano da melhor maneira possível, Deus. Entregando a vida a Ti, renunciando, Pai, às práticas desse mundo, renunciando, Deus, aquilo que não Te agrada. Que o Senhor esteja tomando de conta, Pai, desse restante do nosso culto, abençoando a vida do Teu servo que estará ministrando a mensagem essa noite. Que tudo possa ser feito para a honra e glória do Teu santo nome. E que vidas possam ser restauradas ao longo desse ano de 2026. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Nesse momento, a palavra da noite está com o pastor. Meus irmãos, vamos falar um pouquinho sobre um texto conhecido, na verdade não um texto, mas a história em si, que se encontra em Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1, e faremos a leitura até o capítulo 4 de Gênesis, do versículo 1 até o versículo 7. Só antes alguns avisos, tá? Ministério Infantil, né? Temos nossas crianças aqui no templo, a gente agradece a compreensão dos pais. Nosso Ministério Infantil está de recesso. Esse recesso que finalizará no dia 18, tá bom? Dia 18 nós teremos o retorno do Ministério Infantil. Então, este domingo e o próximo estaremos com as crianças aqui no templo, tá? E
Não um aviso, né, mas uma constatação. Quem recebeu o chocolate na entrada? Levanta a mão. Amém. Muitas pessoas, tá? Quem não recebeu, né, sabe o motivo, tá? Na verdade, é um incentivo que a nossa recepção está tendo da gente resgatar a importância de termos conosco a Bíblia, né? A Bíblia, essa Bíblia que é física, tá? Claro que você que não trouxe porque tem o uso do celular, tá? Não tem nenhum problema, mas fica esse incentivo, tá bom? Da nossa querida recepção, de realmente você trazer sua Bíblia, ainda que o celular, ele tem sido também uma ferramenta importante do uso, tá? Da leitura, do acesso da palavra de Deus. Vamos falar sobre um tema essa noite, o pecado da falsa bondade, onde nós falaremos um pouquinho da história de Caim e Abel. É uma história conhecida, seja você crente ou não, mas que se encontra lá em Gênesis capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o versículo 7. Diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez, a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Meus irmãos, convido você a orar mais uma vez, tá? Comigo. E nessa oração, mais uma vez consagraremos a sua vida, a minha vida, de todos que aqui estão, para entendermos e compreendermos a palavra de Deus. Querido Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de subir nesse altar, de pregar a Tua palavra, Senhor, que é viva, eficaz e transformadora, Senhor, das nossas vidas diariamente. E o que falaremos aqui, Pai amado, por mais seja um tema simples, talvez não seja uma guerra espiritual de muitos aqui, mas eu creio, Pai amado, que em circunstâncias da vida podemos, Senhor, cair com essa falsa ideia de que estamos sendo bondosos, quando na verdade estamos agindo em pecado contra o Senhor. Por isso nos ensina, Senhor, através da história de Caim e Abel, para que possamos sair daqui transformados e reflexivos sobre as nossas ações e atitudes com o nosso próximo e que devem sempre te agradar. Assim nós choramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto é uma história inicial da criação. Nós tivemos a criação do homem e da mulher, Adão e Eva. Este casal vem a ter 2 filhos inicialmente. O primeiro deles, Caim. Este vem ser agricultor. E o segundo vem ser Abel. Abel, este, segundo filho, pastor de ovelhas. E o interessante aqui, já nos versículos finais do nosso texto, que há o que? Uma relação muito íntima, muito próxima de Deus com a sua criação. Adão e Eva, mas também com seus filhos, Caim e Abel, de tal forma que ambos vão até Deus oferecer ofertas. Então percebam que o oferecer ofertas é algo pessoal, é algo íntimo das nossas vidas. Oferta essa que não necessariamente está ligado a dinheiro, a recurso financeiro, mas você vai ver aqui que esses irmãos vão até Deus e Caim ele vai apresentar um fruto da terra. Ele era agricultor e como agricultor o que ele tinha, o que ele estava ali disponível para ele era a colheita, frutos que a terra, né, diante de tanto trabalho, diante de tanto esforço, estava ali pronto para ser colhida por ele, agricultor. Então ele vai lá, tira um fruto, não é mencionado que fruto é esse, e ele vai lá e oferece como oferta ao Senhor. E aí é só isso que a gente tem em relação a essa oferta de Caim. Mas em relação a Abel, o texto vai dizer que ele apresenta as partes gordas, na minha versão, né, em outras versões vão ter outras características, mas o que nós precisamos entender é que são as melhores partes.
né? Ele era pastor de ovelhas. Como pastor de ovelhas, ele tinha um grande rebanho. E desse rebanho, o texto vai dizer que ele pega as primeiras crias do rebanho, ou seja, aquelas que provavelmente, quando a gente diz as primeiras, são geralmente as mais saudáveis. E dessas mais saudáveis, ele oferece essas mais saudáveis primeiras crias em sacrifício ao Senhor, oferecendo as partes melhores. Hoje, na minha versão, vai dizer que são as partes mais gordas, talvez as partes mais, como a gente diz, apetitosas, né, para consumo. E o texto vai dizer em seguida que Deus aceita com agrado a oferta de Abel, mas a de Caim ele rejeita. Ele rejeita. E aí a gente fica aqui a dúvida, mas por que ele rejeitou? Por que ele rejeita a de Caim, sendo que Caim vai lá, pega do fruto, do seu trabalho, do seu esforço, um fruto e oferece ao Senhor? Isso é uma coisa boa. Concordo com você, se você concordar comigo também, que a atitude de Caim foi uma atitude boa, mas que mesmo sendo uma atitude boa, não agradou ao Senhor. E nós vamos perceber isso posteriormente, que no momento em que Deus rejeita a oferta de Caim, o seu rosto se transtorna. Ele ficou irado, e aqui eu botei uma palavra muito do nosso cearenseis, o emburrado. Ele ficou muito emburrado, porque Deus não aceitou a sua oferta, entretanto aceitou a do seu irmão, e Deus vai lá e faz uma pergunta retórica. Uma pergunta retórica nada mais é do que ele já sabe a resposta. Ele pergunta para gerar uma reflexão sobre Caim. E o versículo 6 vai dizer, o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Deus sabia por que ele estava furioso. Caim sabia por que estava furioso. Mas o mais importante não é a pergunta, mas o que vem logo em seguida. Deus fala, por que se transtornou o teu rosto? E no verso 7, se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. O que Deus está colocando aqui como reflexão para Caim é que ele não fez o bem. Olha que interessante, ele pega um fruto, oferece como oferta a Deus, mas para Deus ele não faz o bem. Porque se ele fizesse o bem, concorda comigo que ele teria se agradado? Ele se agradou da oferta de Abel e ele deixou isso muito claro, que ele ficou feliz, ficou grato com a oferta de Abel, mas com a de Caim ele não aceita. E aí de tal forma que o rosto dele se transtorna e há um diálogo. Lembra que eu falei no início, intimidade? Então Deus fala com Caim, percebendo esse rosto transtornado, não é transformado, é transtornado, há um transtorno, há uma mudança, há uma ira, há uma raiva. Você que briga com alguém, você que está chateado com alguém, e aí você olha para o rosto da pessoa, a pessoa está assim, transtornado, com raiva. Né? Quem é marido e mulher sabe quando a sua mulher ou seu marido está com raiva. Não precisa dizer nada. Você olha para o rosto do indivíduo, a pessoa está com raiva. E aí começa você começa a procurar. Mais raiva por quê? Né? O que foi que eu fiz? Quando você não sabe de fato o porquê da pessoa estar com raiva. Não era o caso aqui. Caim sabia exatamente por que estava com raiva. Deus sabia exatamente por que Caim estava com raiva, e Deus vai lá e o provoca, dizendo, mas por que você está com raiva? Por que você está transtornado? Se você faz o bem, você é aceito, é automático, não precisa me convencer. Se a oferta que você me traz é uma oferta boa, vem da sua bondade, do teu coração bom, eu vou aceitar. Mas se não fizer no caso o bem, saiba que o pecado ameaça a porta. E aí ele vai trazer aqui no versículo 7, dizendo algumas coisas, nessa que eu já mencionei. Por quais razões, aqui só um ponto anterior, né? Deus faz uma pergunta retórica e ao mesmo tempo busca mostrar que não havia razão para a ira de Caim, para o transtorno do seu semblante. Por quê? Porque se ele faz o bem que ele faz é aceito. Agora, se ele não faz o bem, qual é o contrário de bem? Mal. Se ele faz o mal, o pecado ameaça a porta. E ele vai continuar dizendo que o pecado deseja conquistá-lo,
Mas o que Caim deveria fazê-lo? Dominar esse pecado. E aí nós finalizamos aqui, nós vamos ver nos textos mais à frente, mas não é o centro da mensagem, que Caim, infelizmente, não dominou esse pecado. Havia um pecado em seu coração, que Caim não conseguiu dominar. Esse pecado, que a gente pode traduzir ele como a inveja do seu irmão, porque ele vai lá e mata o irmão, mas também uma ira contra Deus, porque Deus não aceita a sua oferta, vai e é consumado. Então, o pecado, o texto vai dizer que já está o quê? A porta aqui é figurativo, porque a porta, na verdade, é a entrada para o nosso coração, para a nossa vida. Então, há pecados que estão passeando conosco, estão na nossa vida secular, estão na nossa família, no nosso ambiente de igreja, no nosso trabalho, porque está aqui conosco a nossa porta esperando uma oportunidade para entrar e ser consumado. E assim aconteceu. Além de eu entender que Caim já estava em pecado por estar enfurecido com Deus, ele ainda o consuma em uma ação de vingança, matando o seu próprio irmão. E olha que interessante, que não era qualquer pessoa que ele matou o seu próprio irmão. E quando a gente olha na televisão e vemos tragédias de pais matando filhos, filhos matando pais, irmãos, e muita desgraça, infelizmente, a gente pergunta, o mundo está caído, meu irmão e minha irmã, o mundo aqui já era caído. Nós estamos falando aqui de mais de 10 mil anos. Quantos anos aqui, se a gente for contar para trás, a época de Caim e Abel, aqui a gente está falando do início da criação. Você que crê no criacionismo de Deus, você que crê que Deus, Ele criou o mundo e todas as coisas nele criadas. Então é muito tempo, mas nesse momento aqui, o próprio irmão matou o outro. Então o pecado já estava à porta, mas eu quero trazer você à reflexão sobre o pecado da falsa bondade. Caim, ele exerce uma bondade. Caim, ele estava ali pegando do fruto da sua colheita, da terra que ele estava trabalhando como agricultor e oferece a Deus. Então a gente pode traduzir isso como bondade. Mas Deus conhece o coração de Caim e sabe que ali não era bondade. Então o primeiro ponto que eu quero trabalhar com a igreja, ser supostamente bondoso não significa estar agradando a Deus. Olha que forte isso. E aí nós podemos citar aqui o exemplo do jovem rico. O jovem rico lá em Lucas 18, ele vai dizer que ele vai até Jesus e ele faz a seguinte pergunta: mestre, como eu posso entrar no céu? Como eu posso ter a vida eterna? E Jesus diz, olha, você deve honrar seu pai e sua mãe. Você deve não matar, não adulterar. Você deve ser uma bênção, em resumo, uma bênção para as pessoas, porque quando nós falamos honrar pai e mãe, ele está sendo uma bênção para os da sua casa, para a sua prole, para os seus pais. Então, Jesus vai citar alguns pontos dos 10 mandamentos e o jovem rico, com muito ego, entendendo que era uma pessoa bondosa, diz, Senhor, eu já faço isso desde a minha infância, desde a minha adolescência. E Jesus, conhecendo o coração do jovem rico, da mesma forma que Deus conhecia o coração de Caim, diz, pois uma coisa te falta, vende todos os seus bens, pois ele era rico, vende o recurso, dá aos pobres e me segue. Qual foi a atitude do jovem rico em seguida? Foi uma atitude boa? Não. Ele, triste, talvez com um semblante também transtornado, assim como o de Caim, saiu da presença de Jesus. Então percebam que aquele jovem, ele estava constantemente buscando a Deus, mas no momento em que ele tem um encontro verdadeiro com Deus, com o próprio Cristo, Deus encarnado em forma de homem, ele renuncia. E infelizmente hoje tem acontecido homens e mulheres que têm renunciado ao Senhor e acham que estão buscando a Deus por estarem na igreja. Acham que estão buscando a Deus por serem boas pessoas. Mas ser bom, meu irmão e minha irmã, não está somente atrelado às nossas atitudes superficiais, às nossas atitudes exteriores. Porque aquilo que Deus quer de bom, Ele quer transformar e Ele quer modificar, é o nosso coração, que o pecado, o texto diz, já estás à porta.
Então eu não posso enganar. Eu posso enganar as pessoas? Posso. Posso enganar a mim mesmo? Posso. Mas eu não posso enganar a Deus, pois Deus não vai receber a nossa oferta. Deus não vai receber a sua oferta, meu irmão e minha irmã, se você tiver vindo a esse gasofilaço e entregar uma enorme quantia para esta igreja, em nome de Deus, se você estiver brigado com teu irmão. Quem está dizendo isso é o pastor? Não, é o próprio Cristo. Lá também no livro de Mateus, capítulo 5. Ele vai dizer, se você for entregar a sua oferta, mas estiver brigado com o teu irmão, você deixa a oferta, stand-by, se reconcilia com o teu irmão e depois que você vai lá e oferta. Olha a preocupação de Jesus. Enquanto a gente estiver preocupado com estruturas, estiver preocupado com dinheiro, estiver preocupado com coisas materiais, Jesus nos mostra que a maior preocupação dele e de toda a divindade, de toda a trindade, é com o nosso coração. O nosso coração é que precisa ser transformado. E a gente tem levado muitas vezes na brincadeira. A gente não tem levado a sério isso. Que nós precisamos ser transformados. Ou você quer entrar no céu da forma como você está? Pois eu não quero. Eu quero viver 2026 uma repleta transformação na minha vida. Eu quero ser muito melhor do que eu fui no ano passado. Não para a minha glória, mas para a glória de Deus. Amém? Para a glória de Deus, meu irmão e minha irmã. É que nós buscamos ser pessoas boas, mas verdadeiramente, não com a falsa capa, não vestindo uma pessoa que no nosso íntimo nós não somos. E Deus quer de nós uma transformação completa. Então, ser supostamente bondoso não significa estar agradando a Deus. Outro exemplo claro é Pedro. Olha que interessante. Jesus estava ali com seus discípulos e Jesus diz, eu vou morrer. Eu vim para morrer. Eu vim para ser pregado numa cruz. Eu vim para morrer por pecadores. Pedro, não, Jesus, não faça isso. Nós não vamos deixar. Olha que atitude linda de Pedro. Olha que coisa fantástica. Pedro dizendo para o seu Senhor que eu vou defender você, que eu vou lutar com quem for preciso para proteger a tua vida, Senhor. E Jesus disse o que para Pedro? Apartai-vos de mim, Satanás, diabo. Imagina o contraste de Pedro nesse momento. Mas como? Eu estou dizendo, Senhor, eu vou cuidar de você, eu vou proteger você. E você está me chamando de diabo? Pois é. Porque naquele momento, talvez sem saber, e eu creio que ele não sabia, ele estava sendo usado pelo diabo. Porque o plano de Deus, a vontade de Deus era que Jesus fosse morto. Vai estar lá em Isaías. Então, por mais que a gente não quisesse, por mais que a gente lamentasse, por mais que a gente venha viver todos os anos a Páscoa, o sacrifício de Jesus e a lembrança disso, mas foi necessário, foi a vontade de Deus, foi a obediência de Deus, que Jesus, seu próprio Filho, morresse, por amor a cada um de nós. E Pedro estava sendo usado com uma atitude boa, mas que não estava agradando a Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado, meu irmão e minha irmã, com relação a isso. Segundo, o pecado engana os falsos bondosos com o sentimento de ingratidão, raiva e até vingança. Você pega Caim. Caim, o texto vai dizer, e aqui a gente pode tirar algumas aplicações, de que talvez o fruto não foi o melhor. Algumas correntes doutrinárias dizem isso, que ele pega um fruto aleatório para Deus, que ele poderia realmente ter se esforçado mais para realmente apresentar algo mais magnífico, melhor, de mais excelência para Deus. Mas, meu irmão e minha irmã, tudo está atrelado à intenção do nosso coração. Quando nós oferecemos o nosso melhor para Deus, muitas vezes a gente quer oferecer com aquele sentimento o quê? De retorno. Nós queremos dar algo para ter algo de volta. Nem que seja um elogio, nem que seja um muito obrigado. E você ter na sua mente, rapaz, eu ajudei aquela pessoa, e aquela pessoa até hoje lembra disso. E infelizmente nós somos seres acostumados a pagar bênçãos, assim, não receber gratuitamente a bênção, a gente quer pagar. E se você é alguém que recebeu uma grande dádiva na sua vida, e você deseja retribuir de alguma forma, eu não estou dizendo que você não deva,
Mas você não pode fazer isso como um pagamento de uma dívida, porque Deus nos abençoa de forma gratuita. Gratuita. O texto vai dizer lá em Mateus também que Deus derrama chuva sobre justos, mas também injustos. Olha aí. Deus, assim como os pássaros têm o que comer, Deus também não deixa faltar o nosso alimento. E o que Deus pede em seguida? Olha, Rubens, não vou deixar faltar nada na tua casa, na tua família. E em contrapartida, você vai me amar sobre todas as coisas. O texto diz isso? Não, o texto não tem nenhuma correlação. Nós fazemos uma em gratidão à outra, mas não como responsabilidade, não como um pagamento de uma dívida. Nós devemos amar a Deus por quem Ele é. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Criador, o nosso sustentador. Então, se você tem esse sentimento, e esse sentimento lhe ensinaram, que você possa quebrar isso hoje. Por quê? Porque você deve buscar a Deus, porque você deve buscar por uma necessidade sua, não dele. Não porque você deve alguma coisa para Deus. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Nós não conseguimos pagar a nossa dívida diante de Deus. Precisou que Ele enviasse seu próprio Filho Jesus para pagar essa dívida por cada um de nós. Então não adianta a gente renunciar a isso, querer sempre agradar as pessoas com presentes, com dinheiro, com roupa, com elogios. Se for algo verdadeiro e genuíno, amém, glória a Deus pela sua vida. Mas não queira receber isso, algo em troca. Não queira ser alguém que você não é e depois você se decepcionar. E depois você se chatear. E depois você agir como um Caim e ter aquela pessoa como ingrata na tua vida. Quantas pessoas nós ajudamos e nem um obrigado nos dão. E a gente deixa de falar com a pessoa porque a pessoa não agradeceu. Que absurdo! Isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Jesus não fez nada pela sua criação recebendo algo em troca. Pelo contrário, Ele deu de bom grado, de graça. Isso é graça. A graça de Deus se manifesta sobre as nossas vidas de forma gratuita, dom de Deus. Então nós não podemos querer receber algo em troca. Porque quando nós queremos receber e isso for quebrado, como foi o caso de Caim, que teve uma expectativa de que Deus ia dizer: nossa, Caim, muito obrigado, esse fruto foi maravilhoso, amém. Que eu seja louvado, né? A gente fala: Deus, que eu seja louvado por isso. Mas não, Caim foi com a expectativa foi quebrada, a atitude de Deus foi outra. O que acontece com Caim? Ele tem um sentimento de ingratidão, de raiva, e mais na frente ele vai agir com vingança. Vingança, meus irmãos. Não acho que ser vingativo não é só tirar a vida de outra pessoa, não. Quantas vezes nós agimos por vingança? Quantas vezes nós deixamos de falar com o nosso cônjuge por vingança? Quantas vezes eu deixo de falar com meu filho, minha filha, por vingança? Quantas vezes eu deixo de falar com aquele meu colega do trabalho por vingança? Vingança não é algo que deve fazer parte da nossa vida. A vida do crente, a vida do verdadeiro transformado, daquele que se diz filho de Deus e que um dia estará com Ele na glória. Então nós devemos lutar contra isso, contra esse sentimento que uma pessoa importante da história bíblica não lutou, que foi Saul. O rei Saul, ele é derrubado do trono de uma forma futura, ele continuava sendo o rei, mas diante do seu pecado, não porque Deus foi ruim com ele, mas porque ele foi desobediente a Deus. Deus diz que já concebia uma pessoa para o substituir no trono, e ao invés dele entender que ele errou, que ele foi falho, assim como Caim, não. Ele simplesmente teve também um rosto transtornado, ele ficou irado, e depois que ele conheceu a Davi, seu sucessor, ele buscou matar Davi, mas ele não conseguiu. E quando nós olhamos a vida de Davi, Davi queria exercer vingança sobre aquele que queria vingá-lo? De forma nenhuma. Quantas vezes Davi teve a possibilidade de matar Saul, e ele chegava perto de Saul, e ele deixava lá alguma lembrancinha, Saul acordava para entender que Davi esteve lá com ele, e Davi poupou a sua vida, pois aquilo não era a vontade de Deus.
E nós vemos, infelizmente, lá fora pessoas pregando vingança, pessoas pregando ódio, pessoas pregando coisas horríveis contra o seu próximo, quando não é isso que Jesus nos ensina, meus irmãos. Não é isso. Jesus nos ensina amor, Jesus ensina paz, Jesus nos ensina humildade, Jesus nos ensina mansidão. Mas a gente é pecador, a gente é falho, a gente é muitas vezes como Caim. Mas nós não podemos deixar o pecado bater a nossa porta e ele já bate, mas pior, ele entrar no nosso coração e criar raiz. E aqui Deus está falando para Caim, dizendo o seguinte: olha, o pecado jaz à porta. Mas para muitos hoje em dia o pecado ele já entrou, ele já invadiu, ele já enraizou. Ele é o teu coração, o pecado. Então, já está além. E o que nós precisamos fazer? E aí, não chegamos ainda lá, vamos descobrir. E o último ponto, Deus conhece o coração do falso bondoso. Não adianta. E eu já deixei muito claro aqui para a igreja, e eu oro a Deus todos os dias em relação a isso. Eu não posso enganar ninguém, porque Deus me conhece. Deus sabe das minhas dificuldades, sabe das minhas lutas. Então, que hipócrita eu seria de subir aqui nesse altar e pregar um texto e dizer, façam isso, façam aquilo, e eu não faço o básico. Então, há uma grande necessidade de nós entendermos que Deus nos conhece. E aí eu comecei um devocional, até conhecido, né? Devocional do Charles Spurgeon, ele é 365 dias diário, um grande pastor batista da época da Europa, 1800 e bolinhas. E um do texto, no seu devocional, ele diz o seguinte, que bom, na verdade ele diz o seguinte, que nós precisamos entender que Jesus nos conhece por completo. E mesmo conhecendo por completo, Ele ainda nos ama. Amém? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Jesus te conhece. Ele conhece as tuas virtudes, mas Ele conhece a tua podridão. Ele conhece as tuas histórias de Caim. Mas ainda assim Ele te ama. E glória a Deus por isso. E glória a Deus que Ele nos ama, meu irmão e minha irmã. É maravilhoso, é lindo, porque quando nós olhamos para Jesus, nós não precisamos esconder nada. Nós estamos ali de peito aberto, de coração aberto, dizendo, Senhor, perdoa o meu pecado que Tu já sabe. É a minha luta. É o meu espinho. É o meu caminho torto. Mas o Senhor me conhece. Eu não tenho por que esconder isso de Ti. Então Deus conhece o coração do falso bondoso. E aí Mateus 6 vai exemplificar isso quando Jesus vai dizer o quê? Que nós devemos orar de que forma? Nós entramos no nosso quarto, fecha a porta e nós oramos ao Pai que está em secreto. E este Pai que está em secreto nos ouvirá. Mas era assim que os fariseus oravam? Não, eles ficavam para lá e para cá orando em voz alta para todo mundo ouvir. Essa oração não chegava no céu. Essa oração não era recebida por Deus, porque não era uma oração verdadeira, mas era uma oração apenas para aparecer. E Jesus sabia disso. E Jesus queria ensinar uma forma de oração que chegava aos céus. Por isso que Ele vai ensinar em Mateus 6 a oração do Pai Nosso. Essa oração que a Igreja Católica aplica literalmente e nós crentes aplicamos com as nossas palavras. Mas que é praticamente a mesma coisa quando ela é falada de forma verdadeira, de forma sincera, de forma que você presta atenção nas palavras e você entende que é poderosa porque é uma forma de você falar com o teu Senhor e Criador, Deus, Jesus Cristo. E para nós concluirmos, 3 pontos em cima do que foi mencionado aqui. Primeiro, busque fazer o bem verdadeiramente. Verdadeiramente, deixa eu falar uma coisa para você. Você é uma pessoa que faz o bem? Amém? Amém? Você é alguém que faz o bem? Amém? Agora, vírgula. Aliás, vírgula não. Continua. Você é alguém que faz o bem verdadeiramente? E aí fica a pergunta, a dúvida no teu coração.
E eu vou te dar algumas dicas. Como eu posso fazer o bem verdadeiramente? Primeiro, sem esperar qualquer retorno. Qualquer retorno, qualquer pagamento. Ei, o bem verdadeiro que você faz na vida de alguém é você não esperar algo em troca. E não é nem esperar, é nem querer. Porque às vezes a gente sabe que a pessoa não vai retornar, mas a gente ainda fica procurando ali. E aí você fica lembrando, a pessoa fez um mal na minha vida, mas naquele dia eu fiz o bem para ela. Não tem nada a ver. Lamento. Não tem necessariamente correlação. Não para fazer sentido para você, pode fazer sentido para ela. Você pode conversar e dizer, olha, fulano, você lembra que eu fiz o bem naquele dia para você, né? Ajudei lá, mas agora você está me fazendo mal. Aí tudo bem, é para o outro, mas para você não tem nenhuma reflexão, não tem nenhum ganho, porque você fez o bem sem esperar retorno. Fazer o bem não é permuta de favor. O que é a permuta de favor? Você me ajuda, que eu te ajudo. Olha que absurdo. Olha que frase demoníaca. Você me ajuda, que eu te ajudo. E são frases como essa que o Congresso está cheio. O judiciário está cheio, o executivo está cheio. Até as pessoas que nós elegemos trocam o voto dizendo, você me ajuda que eu te ajudo. Eu voto nulo, mas eu não voto em ninguém com essa frase. Porque as pessoas que estão sendo eleitas, elas estão lá para ajudar o povo. Ponto. Não é retorno. E aí, claro que há uma questão amistosa de votos. A pessoa vai ajudar de fato com quem vai ter retorno, mas não é algo intrínseco. Então quer dizer que a pessoa que não votou em mim, eu estou lá na cadeira e eu não vou ajudar, e eu vou fingir que a pessoa não existe, porque ela não votou em mim? Ou a pessoa foi eleita só para os que votaram nele, não é para todo o povo, não? Independente da cadeira que a pessoa estiver ocupando. Então o crente, ele é diferenciado, o crente, ele não faz permuta de valor, ele não espera elogio, ele não espera pagamento, a não ser que a pessoa ganhe para isso. Aí é diferente. Não tem um profissional dessa igreja que eu não diga quanto é o valor. A pessoa diz, é oferta para a igreja. E eu, como pastor, vou dizer, amém, obrigado. Mas eu não vou esperar um retorno. Que a pessoa está ganhando para isso e eu vou exigir dela o quê? Uma oferta gratuita, não ganha pão dela? Ela não trabalha para isso? Agora, se essa pessoa quer ofertar, não vai fazer falta, é para o Senhor, glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus pela sua vida, meu irmão e minha irmã. Mas entendemos que nós fazemos para Deus. Não há retorno maior de que fazer o bem para o próximo, das bênçãos que Deus já tem derramado sobre a nossa vida. Amém? Amém? Amém. Deus tem derramado misericórdias, graça, amor abundante sobre a nossa vida para que a gente não precise de absolutamente mais nada para a gente estar fazendo o bem. Então, fazer o bem é importante, mas tem que ser para Deus verdadeiro. Segundo, busque compreender o bem imerecido de Jesus Cristo em sua vida. Tem pessoas que não conseguem fazer o bem de maneira verdadeira, sem esperar algo em troca, porque foram acostumadas assim. Seja na criação, você liga a televisão, você anda nos meios aqui que eu já mencionei, como a política, e é comum essa troca de favor, essa troca de bondades. Então, quem nós devemos imitar para fazer o bem de forma verdadeira para Deus? Jesus Cristo. Quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos que Jesus, ele vai, inclusive, abençoar cidades e ele vai curar pessoas essas que não vão nem se converter. Olha que doido. Como é que a gente vai dizer isso? Porque ele vai dizer o seguinte, ai de Corazim, ai de Cafarnaum, eram cidades que Jesus foi lá, fez curas, e as pessoas não se converteram. Mas Jesus sabia disso? Sabia, porque ele é Deus. Deus é onisciente.
Mas ele não deixou de fazer os milagres para essas pessoas, porque ele sabia que havia uma necessidade de fazer o bem para elas. Mas ele deixou o recado, porque ele veio dizendo: olha, eu vim para pregar que o reino de Deus está próximo. Já é chegado, era ele. Mas as pessoas não entendiam, as pessoas queriam só a cura, as pessoas queriam só bondade, mas o principal elas não tinham a oferecer, que era o próprio coração. O Senhor tem nos chamado para oferecer para Ele o nosso coração. Meu irmão e minha irmã, ofereça para Deus dinheiro, ofereça para Deus seu patrimônio, ofereça para Deus o que você quiser. Mas se você não oferecer, em primeiro lugar, o teu coração, tudo isso será em vão. Tudo isso será em vão, e Deus quer o teu coração em primeiro lugar. Ele quer isso, por isso receba diariamente perdão de pecados. Por quê? Porque quando nós compreendemos o bem merecido de Jesus em nossa vida, nós conseguimos entender que Ele nos perdoa. Ele vai te perdoar hoje, Ele vai te perdoar amanhã, depois de amanhã, Ele vai te perdoar todos os dias. Então pare de querer receber o merecimento do perdão de Jesus, não vai. E isso tem afastado homens e mulheres da igreja porque caem em pecado, porque se afastam do Senhor por uma falsa compreensão de evangelho, onde se eu estou aqui cantando, eu estou louvando, amém, glória a Deus, caí em pecado, caí em adultério, caí em roubo, caí em mentira, caí em fofoca. Eu não sou digno de louvar, meu irmão. Quem é digno de subir aqui nesse altar? Quem é digno de pegar nesse microfone e pregar? Ninguém. Ninguém é digno. E aqui eu não estou falando de impureza, aqui eu não estou falando que a gente não vá tratar de vidas, de cuidar de pessoas. O que eu estou dizendo é que nós precisamos entender que Jesus Cristo, Ele vem ao mundo para nos salvar, para nos justificar dos pecados, da condenação interna e para nos levar para uma vida de santidade até quando? Até a vida eterna. Mas enquanto esse dia não chega, é perdão sobre perdão, mas é graça sobre graça. E essa graça já estava disponível para Caim. Caim teve a oportunidade de receber essa graça. Embora Jesus Cristo ainda não morto, consumado, sua morte, crucificação, mas se ele verdadeiramente tivesse se arrependido, tivesse reconhecido, conhecesse verdadeiramente a Deus, e olha que interessante, Caim, criação de Deus, Caim conversava com Deus, face a face, e ainda assim Caim pecou e se afastou do Senhor. Então nós não podemos cair nesse engano, meu irmão e minha irmã. Aprendamos sobre Jesus Cristo. Aprenda. Leia os evangelhos, venha para a escola bíblica, se aprofunde na riqueza que é a vida de Jesus Cristo aqui na terra. E terceiro e último, se converta da falsa bondade em sua vida. Há uma necessidade, meu irmão e minha irmã, não é de abandonar, porque não é tão simples. Não é tão simples abandonar um vício. Não é tão simples abandonar uma falha de caráter. Não é tão simples abandonar qualquer coisa que pareia o nosso coração pecaminoso. Mas quando nós colocamos Jesus na direção, o que Ele nos promete? Tornar o nosso fardo leve, o nosso jugo suave. E você é alguém que coloca isso diante de Deus, coloca essa falsa bondade, qualquer outro pecado, para Jesus transformar, converter, virar a chave. E a chamada que eu faço para nós essa noite, para 2026, é que a gente viva um ano frutífero. Mas o frutificar, meu irmão e minha irmã, não é ler a Bíblia todo dia necessariamente. Não é vir para a igreja toda quarta e todo domingo. Mas é ter um coração transformado. É ter pecados abandonados. É ter uma vida que verdadeiramente agrade ao Senhor. Isso é fazer o bem. E Ele tem nos convidado para sermos transformados pela sua graça e termos verdadeiramente um coração bondoso.
E a pergunta que eu faço para você essa noite é: você tem um coração bondoso? Você verdadeiramente é bom? Inicialmente nós não somos bons. Eu não sou uma pessoa boa sozinho. Mas a partir do momento em que o pecado jaz à porta do meu coração, e eu digo, eu não quero que o pecado entre no meu coração, mas sim Jesus. Porque Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte. Vai ser diferente. Tem que ser diferente. Se verdadeiramente Jesus mora no seu coração. Amém? Convido você a orar neste momento. E nessa oração, eu convido você a pedir ao Senhor. Clame. Clame aos céus. Clame para aquele que aqui está, mas também está no seu trono, de graça, de glória, de eternidade. E peça para que Ele transforme o teu coração. Eu tenho pedido isso ao Senhor todos os dias, que transforme o meu coração, que transforme a minha vida. É uma transformação contínua, eu não posso estar satisfeito com o crente que eu sou hoje. Porque enquanto vida eu tenho, o Senhor tem me transformado. E Ele tem transformado você, sem perceber. Ele tem transformado você através de mensagens como essa. Ele tem transformado você através da leitura da sua palavra. Ele tem transformado você através de pessoas que têm sido luz na sua vida. Pessoas que têm lutado contra o pecado. E mesmo que você seja alguém que não tem lutado, mas tem pessoas ao seu lado que lutam, que renunciam. Tem pessoas que poderiam ser ruins, ser vingativas, mas não são, porque sabem que isso não agrada ao Senhor. E Deus tem derramado bênçãos na nossa vida dessa forma. Bênçãos que não configuram em dinheiro, não configura-se em bens materiais, mas configura-se em vida eterna, em uma ação poderosa do Espírito Santo. Então Ele tem convidado homens e mulheres para serem transformados por sua graça e terem verdadeiramente um coração bondoso, não um coração maquiado, não um coração falso, não um coração que é de um jeito e a vida é de outra. E o próprio Cristo vai dizer, a boca fala do que o coração está cheio. E se nós falamos mentiras, se nós falamos falsidade, significa que o nosso coração está cheio disso. Mas isso não agrada ao Senhor, isso não é uma oferta agradável a Deus. Não foi isso que Abel ofereceu ao Senhor. Mas infelizmente foi o que Caim ofereceu. E nós vimos o resultado. Por isso que Jesus veio à terra, para morrer por cada um de nós. Porque sozinho nós não iríamos conseguir. Mas graças ao perdão de Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz, eu e você estamos aqui essa noite para mais uma vez sermos perdoados, mais uma vez sermos restaurados e mais uma vez sermos transformados pelo seu imerecido amor. Querido Deus, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque refletimos, Pai amado, essa noite que somos sim capazes, Senhor, de fazer o bem. Mas esse bem, Pai amado, como oferta agradável a Ti, só te alcança, Senhor, só te verdadeiramente agrada, se ela for verdadeira, se ela for genuína. E eu não tenho dúvida, Senhor amado, que há aqui homens e mulheres querendo, Senhor, fazer o bem, querendo, Senhor, ser melhores, querendo, Senhor, ter um coração transformado, ter um coração, Senhor, que te agrade. Homens e mulheres, Senhor amado, que cotidianamente, Senhor, não só tem permitido o pecado bater na porta, mas que já invadiu, já transformou, já habitou. Mas através, Senhor, da Tua presença, através da Tua vida, Senhor, da Tua glória, da ação do Teu Espírito Santo, nosso coração pode ser sempre limpo, sempre purificado, Senhor, sempre restaurado, Pai amado, quando nós verdadeiramente entregamos nosso coração a Ti,
em humildade, em misericórdia, sabendo que o Senhor nos conhece por inteiro, Pai amado. O Senhor conhece, não adianta a gente querer esconder, querer ser uma pessoa que nós não somos, mas Tu sabes que nós somos. Por isso eu Te peço perdão, perdoa a Tua igreja, perdoa aqui homens e mulheres que verdadeiramente estão dispostos a renunciar até suas falsas bondades para serem verdadeiros contigo, Pai. Abençoa, Senhor, famílias, abençoa, Senhor, corações, abençoa, Senhor, relacionamentos. Nos ajuda, Pai amado, a viver uma igreja verdadeira, uma igreja real, uma igreja gloriosa. Podemos aqui, Senhor, ter igreja cheia, ter cadeiras ocupadas, Pai amado, mas se não verdadeiramente entregarmos o que temos de mais precioso, que é o nosso coração, tudo será em vão. Por isso, Senhor, nós estamos aqui te suplicando, recebe, Senhor, verdadeiramente o nosso coração. Faz uma transformação, Pai amado, naquilo que precisa ser mudado, para que verdadeiramente, Senhor, sejamos bondosos para Ti e para o nosso próximo. Muito obrigado, Jesus, por esta mensagem, que ela venha fazer morada em nossos corações e venha ser praticada todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar, este vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a Ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em Ti. Tua mão sustenta o céu, me sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar, este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a Ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em Ti.
Amém. Ano iniciando, e é costume nosso também, durante os nossos cultos, mostrarmos a nossa gratidão ao Senhor, louvando o nome dEle também, entregando a Ele, devolvendo a Ele um pouco daquilo que Ele nos tem dado. E, biblicamente, nós entendemos que a igreja ela não conta com patrocinadores, a igreja ela não conta com políticos, a igreja não conta com absolutamente nada que não seja o próprio sustento vindo do coração generoso dos irmãos para que a obra do Senhor ela se mantenha e ela aconteça. Vem aí novos desafios para a gente nesse ano de 2026. Como sempre, nós contamos, com a participação da igreja para que tudo consiga ser realizado nesse ano de novo, nesse ano que se inicia. Já se iniciou, na verdade, mas eu digo inicia por conta do primeiro domingo que nós estamos vivendo. Nós vamos louvar ao Senhor desejando que as bênçãos dele caiam sobre as nossas vidas. Nós vamos louvar com o hino 168 do Cantor Cristão. Enquanto nós louvamos, você é livre para trazer sua contribuição aqui à frente, seja ela em forma de dízimo para os nossos membros, seja ela em forma de oferta para os nossos visitantes. Então, se optarem pelos meios digitais, temos a chave e o QR Code lá ao fundo. Vamos louvar o Senhor. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graça dos céus obterão. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, Senhor. Dá-nos agora o bom fruto desta palavra de amor. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus. Bênçãos a todos os crentes, bênçãos o nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Nosso Deus e Pai, nós te somos gratos, ó Deus, por cada vida que adentrou aqui este local essa noite, ó Deus, para ouvir a tua mensagem falada através do pastor, para ouvir a mensagem através das letras dos louvores, ó Deus, que nós estejamos, ó Deus, a cada dia nos deixando ser transformados, ó Pai, e ser usados por Ti, Senhor. Muito obrigado por cada um que aqui ofertou, Senhor. Continua abençoando cada vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos caminhando para o nosso encerramento, mas antes temos alguns avisos para passar. Pastor, tem algum aviso especial? Certo. Então vou seguir a agenda que a gente já conhece.
Quarta-feira, 7h30 da noite, teremos nosso primeiro culto de oração do ano de 2026. Então, esteja conosco orando, agradecendo a Deus por mais uma passagem de ano, mais um início de um novo tempo que se inicia. E aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, estaremos seguindo, os estudos que nós começamos no ano passado sobre a doutrina batista. Então, se você deseja conhecer um pouco mais do que a Igreja Batista crê, quarta-feira é o seu dia para estar aprendendo um pouco mais aqui na casa do Senhor. Domingo, 6 da tarde, nós estaremos no nosso culto de louvor e adoração. Perfeito. 5 da tarde, reunião do Ministério Infantil. Certo? Então, o Ministério Infantil estará reiniciando suas atividades no ano de 2026, às 5 da tarde do domingo. 1 hora depois, estaremos no nosso culto de louvor e adoração, louvando e exaltando o nome do nosso Deus. Tá? Aos que perguntaram, a IBD ela deve voltar ou no 3º ou no 4º fim de semana de janeiro. Tá? Nós estamos só definindo alguns pontos para a gente dar uma data definitiva aos irmãos. Tá? Mas próxima semana, ainda em recesso a nossa escola bíblica. Então, se Deus abençoar, semana que vem, 6 da noite, estaremos reunidos aqui para o louvor da glória do Senhor. Amém? Amém. Pastor. Meus irmãos, alguém que fez aniversário essa semana, para nós estarmos orando. Amanhã tem aniversariante, né? Dia 5. E dia 6. Quem é? A Beni? Pronto, dia 6. Então, o próximo domingo, viu, irmã? É bom que a irmã já não falta. E você que veio, Bianca faz dia 8. Pronto. 2 pessoas para nós estarmos orando. Então, convido você a ficar de pé. Nós estarmos orando neste momento. Queria começar uma cultura na nossa igreja, né? Que é a oração silenciosa, tá? Após a oração, essa oração pastoral, você possa sentar novamente, orar mais uns 15 segundinhos, agradecendo ao Senhor por sua vida, por sua presença, entregando sua vida e sua semana também. E é o tempo que eu me dirijo à porta para cumprimentar toda a igreja. Combinado? Pode ser? Conto com sua compreensão, tá bom? Que eu seja o primeiro ali a tempo, tá? Para poder apertar a mão e desejar pessoalmente uma boa semana para você e sua família. Oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Jesus, pelo culto que tivemos aqui essa noite. Que o Senhor, em seu trono de graça, de glória, de eternidade e de muito poder, receba, Senhor, esta adoração, Pai amado, da Tua igreja. E nós te louvamos, Senhor, por tudo que vivemos aqui, desde os louvores cantados, desde os momentos de oração, a entrega, Pai amado, dos dízimos e ofertas à Tua igreja. E também a mensagem, Pai amado, que ela possa ser viva e eficaz em nossos corações e que faça morada, Pai amado, até a Tua glória. E abençoa, Senhor, cada família aqui presente, Senhor, habitando em cada lar durante esta semana até o retorno da próxima atividade. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra e sobre esta igreja até a tua volta. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Uma oração silenciosa. Despeço os irmãos na saída.